Programa nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG, apresentação, professor Enio Luiz Spaniol. O Estado, a sociedade, a gestão pública e o controle social. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, o programa do Departamento de Administração Pública da ESAG, DESC, todas as quartas-feiras de manhã. Participando do programa também o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, professor. E aí, hoje temos uma discussão muito interessante. Houve 2 semanas extremamente importantes. As 2 semanas, ou seja, a Semana da Educação Fiscal, realizada aqui em Florianópolis, e a Cidade Constitucional, realizada em Brasília, tiveram vários temas em comum. E este vai ser o tema do nosso programa de hoje. A ESAG realizou de 8 a 11 de setembro a Semana de Educação Fiscal. Houve uma intensa programação tratando a importância do tributo, dos malefícios da pirataria, da necessidade da educação financeira e várias ações que visam preparar as pessoas para transformar a crise numa oportunidade. Com ousadia, disciplina e criatividade, uma crise econômica pode ser excelente para inovações, posturas críticas e comprometimento com práticas mais responsáveis e solidárias. Para discutir essas temáticas, houve várias palestras, com destaque para controle social e a educação financeira. E na mesma semana, de forma paralela, de 6 a 11 de setembro, foi realizada em Brasília o projeto A Cidade Constitucional, Capital da República, em sua 9ª edição. Um evento de duração continuada da USP, em cooperação técnica com a ISAF, que fomenta a implementação de metodologias ativas e flexibilização curricular. Programa coordenado pelo professor Marcelo Nerlin, da USP. E nesta edição, a UDESC foi convidada para integrar o projeto com a participação de 24 alunos, a partir da articulação da professora Ivonete Ramos com o professor Nerlin. Além da UDESC, também participou da Semana da Educação Constitucional a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E para discutir estas questões, nós temos a presença em nosso programa de hoje do professor Francisco de Rezende Baima. Ele é doutor em Economia, aliás, ele tem a formação em Economia, é doutor em Engenharia da Produção. E ele é professor da ESAG e UDESC, trabalhando mais especificamente nas disciplinas de mercado de capitais e finanças pessoais. E ele também integra o projeto de extensão Habilis. Tudo bem, professor Baima? Oi, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui para discutir a respeito da Semana da Educação Fiscal. Talvez seja interessante, em primeiro lugar, o senhor dar uma pequena explicação dos objetivos, enfim, da finalidade desta Semana de Educação Fiscal realizada aqui. Certo. As atividades da Semana da Educação Fiscal foram voltadas para a comunidade e visaram promover o debate e a reflexão sobre a função social do tributo, o controle dos gastos públicos e a coesão social. Nós tivemos várias palestras sobre controle de gastos públicos, análise de editais de licitação, educação financeira pessoal, inclusive para os terceirizados da UDESC. Tivemos também o programa ESAG Kids, que compreendeu temas de empreendedorismo e inovação para crianças. E tivemos a participação de várias instituições, como o Instituto Guga Kirten, tivemos também participação do Governo do Estado, Secretaria da Fazenda, a Federação Catarinense de Município, e que nos ajudaram bastante nesse programa. Muito bom. Está presente também no programa de hoje o aluno de graduação em Administração Empresarial da Universidade do Estado de Santa Catarina, Rafael Maciel. Ele é bolsista de iniciação científica da ESAG. E ele está participando do programa. Tudo bem, Rafael? Bom dia a todos, bom dia Lucas, bom dia professor Enio, professor Baima. É um prazer imenso estar aqui falando do projeto e da Semana de Educação Fiscal e também do projeto Cidade Constitucional, no qual fomos os alunos da UDESC, 24 participantes, participar lá desse projeto que já está na sua 9ª edição, como o professor havia comentado. E é importante ressaltar assim, o valor, a República e entender o funcionamento mesmo do seria interessante você dar uma pequena explicação. O que foi exatamente essa Semana Constitucional lá em Brasília? Então, o projeto Cidade Constitucional, ele é um projeto de duração continuada, ele é flexível e inova ensino, pesquisa e extensão. E é constituído a partir de eixos transversais, dentre eles está o eixo da educação fiscal.
O projeto busca aproximar e encorajar os participantes, os alunos, a chegar perto dos três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, e incentivar o espírito de cidadania, através da educação fiscal como o eixo principal, né, do projeto. Professor, diante da crise fiscal que o governo enfrenta, de que forma o cidadão pode ser afetado? Pode ser de duas formas. Primeiro, que existe o aumento de impostos, né, e a redução dos gastos públicos. No caso do aumento dos impostos, vai ter um impacto sobre a inflação. Então, os preços dos produtos vão subir e o cidadão vai ser penalizado com a inflação. Com relação aos serviços públicos, a redução dos gastos públicos vai fazer com que a qualidade dos serviços públicos diminua com relação à saúde, educação, segurança, e também vai haver redução de investimentos em infraestrutura, como rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, hospitais, escolas. Então, todos esses investimentos vão ser penalizados. E como o professor Baiman, o cidadão que está nos ouvindo, ele pode contribuir para que o governo aumente a sua arrecadação, já que essa é uma das questões muito importantes nesse momento da crise brasileira. Uma questão que tem sido muito levantada é o problema da corrupção, mas que é muito grave do ponto de vista ético. Entretanto, o que tem um peso econômico mais significativo é a sonegação. Então, o cidadão pode contribuir colaborando para que reduza ou diminua bastante a sonegação, não fazendo ligações clandestinas. Outra forma também é não comprar produtos piratas e não fazer ligação de TV a cabo. São formas de fazer com que não haja sonegação. Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte. Rafael, quem foram os deputados, senadores, ministros ou assessores políticos que dialogaram com os acadêmicos durante o projeto e como se deu essa interação? Então, nós encontramos 3 autoridades lá, sendo uma delas o senador Capiberibe, que é do Pará. Ele nasceu no Pará, mas é senador pelo estado do Amapá. Nós dialogamos com ele sobre a Lei 181 de 2009, que é a Lei da Transparência. E as informações têm que ir atrás do cidadão, diferente da Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527 de 2011, que o cidadão teria que ir atrás dela. Também conversamos com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, que é daqui de Santa Catarina, de Criciúma, e ele comentou sobre as políticas e diretrizes para a geração de emprego e renda e também para a formação e desenvolvimento profissional para os jovens, que é um tema que está sendo bem comentado, principalmente agora em tempo de crise. E também o Beto Vasconcelos, que ele é secretário nacional de Justiça e tratou da corrupção e lei da transparência e também da questão da imigração. E destaque também que o Beto Vasconcelos também abriu o púlpito para questões dentro dos 2 temas, né? Caso os alunos tivessem algum questionamento para fazer para ele, no caso. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos discutindo 2 temas muito importantes. A Semana de Educação Fiscal, que foi realizada aqui em Florianópolis, com a participação do professor Baiman, e a Semana Constitucional em Brasília, que o Rafael está discutindo. Rafael, eu queria te fazer a seguinte pergunta sobre Brasília, mais uma vez. Quais foram os temas principais que foram discutidos e que tiveram maior ênfase nesse projeto realizado em Brasília, com a participação da UDESC, da USP e da Federal do Rio de Janeiro? Sim, através das palestras que obtivemos também com o professor Marcelo Nelli, a gente trabalhou 3 eixos em Brasília, dos quais foram a educação fiscal, pátria educadora, preparar para a cidadania e a sustentabilidade. É importante ressaltar esse ponto da sustentabilidade que, no caso, quando a gente se reuniu com o senador Capiberibe, ele falou que vai buscar aprovar os projetos que pelo menos tenham o ponto sustentabilidade, não só sustentabilidade ambiental, mas também a financeira, social e além do PNEF, que é o Programa Nacional de Educação Fiscal, que foi muito bem comentado lá, e para esclarecer, né, o que é o PNEF, os objetivos e a função social do tributo, como o professor Baiman havia comentado. Professor, o que pode fazer o cidadão nas finanças pessoais diante da elevação de impostos, inflação ascendente e o aumento do desemprego? Os impostos e a inflação reduzem o poder aquisitivo das pessoas. Então, e para o assalariado que não tem condição de gerenciar a sua renda a curto prazo, só resta reduzir as despesas e controlar essas despesas também para manter as suas finanças pessoais em equilíbrio. Então, várias medidas podem ser adotadas. Primeiro, manter um registro diário dos seus gastos, evitar compras a prazo, não parcelar cartão de crédito, não utilizar cheque especial, levar a lista de compras ao supermercado,
combater o desperdício de água e energia, manter controle de data de vencimento dos produtos e somente comprar o que realmente for necessário. Bom, mas isso a longo prazo, qual é que seria? Tem uma outra fórmula para o equilíbrio, digamos, das finanças pessoais? Certo. A longo prazo, é necessário fazer um planejamento financeiro especificando quais são os objetivos da pessoa, seja uma complementação de renda na aposentadoria, aquisição de imóvel próprio, uma viagem ou qualquer outro tipo de gasto que seja mais relevante. E feito esse planejamento, especificando quais são os objetivos, a pessoa deve verificar como é que está a sua situação patrimonial, quais são suas dívidas, quais são os seus gastos correntes, o que ela tem de patrimônio que pode ser transformado em renda. E dessa forma ele poderá fazer um planejamento para quitar as suas dívidas, reduzir despesas, aumentar a renda e verificar quanto pode ser poupado para ela atingir esses objetivos de longo prazo. Rafael, que experiências políticas foram abordadas e que você colocaria em destaque? Então, Lucas, a gente teve algumas palestras lá, sendo elas os programas da Caixa de financiamento de projetos, que foi muito interessante. O Bacen também tem um projeto piloto baseado em educação financeira, educação pessoal, sendo que uma das cidades participando do projeto piloto é Joinville. E o PNEF. O PNEF, que é muito importante também, que é o Programa Nacional de Educação Fiscal, como eu já havia comentado, que visa estimular a construção de uma consciência voltada à cidadania, que é promover e institucionalizar a educação fiscal para o efetivo exercício da cidadania. Também comento aqui o Direito Achado na Rua, que foi uma palestra que foi realizada na UNB, no Beijódromo, que é o Memorial Darcy Ribeiro, que comentou de como é a percepção das pessoas da rua sobre o direito, como elas encaram o direito de fato. Quais são os efeitos esperados pela comunidade acadêmica em torno dessas discussões da cidade constitucional e como o projeto contribui para a formação acadêmica? Então, eu acho que o Cidade Constitucional, ele vem a desenvolver um posicionamento crítico das pessoas, do acadêmico no caso, porque vem e emancipa o ser para ele poder enxergar o que de fato está acontecendo na República, o que de fato está acontecendo, que como o Brasil é uma cidade que fica muito longe da gente, às vezes a gente não sabe o que acontece, então vem para desenvolver o posicionamento crítico. E também preparar para a cidadania e para o mundo do trabalho, que é muito importante, que às vezes o jovem fica ali alienado na sua vida de sala de aula e acaba esquecendo das coisas que permeiam a vida dele. Como você mesmo disse, Brasília fica um pouco distante de Florianópolis. Grande parte dos alunos talvez fizeram primeira viagem a Brasília, outros já estiveram lá. Veja, Brasília tem um projeto arquitetônico um pouco diferente das demais cidades brasileiras. Eu queria que você comentasse como é que você teve essa percepção de Brasília e a própria vida ativa, as energias presentes em Brasília, porque a capital federal às vezes dá uma impressão de ser uma coisa um pouco distante do cidadão, ou você sentiu uma proximidade? Então, Brasília quando a gente chegou, a gente já foi para Paço dos Três Poderes, Então que a gente já sentiu aquela aura da República mesmo, É uma cidade que foi projetada, a parte arquitetônica foi pelo Oscar Niemeyer, mas teve bastante auxílio do professor Lúcio Costa, que era um professor de planejamento urbano, que idealizou o projeto piloto, Uma coisa interessante é que Brasília, a gente não achou tantas faixas de pedestre lá e é uma cidade um pouco mais voltada para os carros, mas a gente percebe que toda a estrutura dela é voltada para o poder. Então a gente vê aqui na cabeça do avião, que tem formato de avião, plano piloto, fica ali a Praça dos Poderes com o STF, com o Congresso e com o Palácio do Planalto. E toda a estrutura dela é baseada ali nos ministérios e ao final lá tem o Memorial do Juscelino Kubitschek. Rafael, esse tema ele vai ter continuidade? Esse tipo de encontro, esse tipo de cidade constitucional que foi uma iniciativa da USP, mas a UDESC e a Rural Federal do Rio também participou. Vai ter continuado no ano que vem, nos próximos anos? Qual é a perspectiva que vocês têm, vocês como estudantes? Bom, nós como acadêmicos, a gente espera que esse projeto seja disseminado, não só o projeto em si, mas o que é feito lá. O que é feito de fato, pois as pessoas precisam saber o que acontece em Brasília, o que acontece no STF, o que acontece no Congresso. Então é importante ressaltar o projeto em si, porque Brasília é uma cidade que está lá que acontece, lá é onde está concentrado o poder, e às vezes o cidadão acaba não percebendo o que acontece de fato na República, as decisões que são tomadas. Queria fazer uma pergunta também para o professor Francisco Baiman. Aqui em Florianópolis, na verdade, já foram realizados outros eventos sobre educação fiscal, não necessariamente uma semana inteira. Qual é a sua avaliação, de modo geral, deste evento e projetos de futuro nesta área?
Esse evento teve uma participação muito grande da comunidade e eu acho que é um primeiro passo para a gente estabelecer um programa que possa permanecer permanentemente na ESAG, beneficiando a comunidade, principalmente, aqui eu chamo a atenção, contribuindo para a redução da sonegação, porque é um hábito muito generalizado e a sonegação tem um peso muito grande e com isso o governo não pode prestar o serviço que deveria prestar, então é importante exigir nota fiscal e não contribuir para a sonegação de nenhuma forma. Um dos pontos que foi citado em Brasília também, complementando o professor Baiman, é que existe uma ferramenta chamada sonegômetro e a estimativa é de que termine o ano de 2015 com 500 bilhões de sonegação. Então isso é um peso muito grande para a República, visto o fato que a gente vai terminar com um déficit de 30 bilhões. Então seriam mais 470 bilhões para investir em educação, saúde. E complementando, a gente verifica que, do ponto de vista econômico, a sonegação tem um peso muito maior do que a corrupção, embora a corrupção eticamente seja condenável, né? Ok, está muito boa a conversa, mas o tempo do nosso programa está esgotado. Os dois participantes, a gente agradece ao aluno Rafael, aluno da empresarial aqui da ESAG UDESC. Agradecimento muito especial também ao professor Francisco de Rezende Baiman, em Economia, formado em Economia e doutor em Engenharia da Produção. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.